E eu quero compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só colocar um fundo aqui, tirar esse com cantando, senão eu não consigo prestar atenção, não. Às vezes a gente tem algumas caixinhas na nossa vida que a gente não quer mexer, né? Algumas gavetas, vamos colocar assim. Todos nós temos algumas gavetas que a gente não quer mexer. E eu até mandei mensagem para a pastora, eu falei, pastora, acabei de pensar em você, você me mandou mensagem. Porque eu entrei assim no sacolão que tem aqui perto de casa para procurar algo para comer, e na hora o meu coração veio uma tristeza assim tão profunda que eu não entendi. E na hora a pastora me veio na cabeça, eu não sei se talvez era para me mandar uma mensagem para ela, alguma coisa assim, e ela me mandou essa mensagem. E às vezes a gente precisa mexer em algumas caixinhas que a gente não está pronto para mexer. E aí o próprio Espírito Santo, ele vem e ele te mostra, né? Filha, eu tô aqui às portas querendo trabalhar nas áreas que às vezes você não permite. E é necessário ele trazer a nossa memória, né? Seja bem-vinda, Ellen, a paz do Senhor Jesus. Então, existem áreas, né, dentro de nós que funcionam, vamos colocar assim, como gavetas. E essas gavetas, muitas das vezes, elas não estão organizadas, elas estão bagunçadas. E muitas das vezes ninguém quer mexer, nem nós mesmos, né? Nem nós queremos, às vezes, mexer nessa gaveta bagunçada. Porque talvez organizar essa bagunça vai dar tanto trabalho, talvez vai doer ainda mais do que deixar aquela bagunça ali. Talvez na nossa visão, né? E aí a gente abre aquela gaveta bem rapidinho assim, dá uma olhada, né? Empurra para o fundo, finge que não viu aquela bagunça, que tá tudo certo. Só que hoje o Espírito Santo, a hora que veio essa tristeza assim no meu coração, eu falei, Deus, por que veio essa tristeza assim? Né? Eu tava bem, do nada me veio uma tristeza tão profunda. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, filha, eu não sou Deus do superficial. Eu não sou Deus que cura pela metade. Ele vai exatamente naquele lugar onde que doeu, que ainda dói, e que muitas das vezes a gente não quer expor aquela dor para se libertar. Então é necessário não ele fazer a gente lembrar daquele trauma, daquela dor que a gente vivenciou, mas ele quer fazer com que a gente lembre que ele é o único que pode sarar e curar essas dores. Que ele é o único que pode pegar essas gavetas desorganizadas e colocar essa gaveta no lugar. E quando eu falo de gaveta, eu não falo de gaveta especificamente gaveta, eu falo do nosso coração, né? Porque é dele que procede tudo. E é exatamente quando a gente decide entregar o nosso coração nas mãos do Senhor que essa cura começa. Só que quando a gente decide confiar e entregar nas mãos do Senhor, a gente não sabe o processo que vai viver. E o Senhor, ele trouxe exatamente para mim, né, Salmos ontem 34:18, hoje eu perguntei a Deus, ele me trouxe exatamente a mesma palavra, e eu perguntei a ele por que Salmos 34:18, porque, deixa eu abrir aqui para a gente ler junto aqui, aberto, mas fechou. Aqui em Salmos 34:18 fala: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, e ninguém que nele se refugia será condenado. Então eu falei, Senhor, por que muitas das vezes dói tanto mexer em algumas determinadas áreas que talvez para alguns sejam áreas
Que a pessoa às vezes olha e fala assim, nossa, eu não sei por que você está ainda, né, nessa depressão, nessa ansiedade, por que ainda você está vivendo essa dor, esse luto, né? Eu conheço uma pessoa hoje que ela está 2 anos vivendo luto pela perda do marido. E aí é que eu te pergunto, é muito fácil você, às vezes, chegar e julgar a pessoa. Só que, ao mesmo tempo, Deus, ele nos convida para organizar essas gavetas, organizar toda a bagunça da nossa mente, do nosso coração. Ele nos convida para entregar esse coração nas mãos dele para que esse coração seja quebrantado e ele possa entrar, fazer morada, ele possa tirar toda a tristeza, toda a mágoa, toda a dor. Porque se a gente for parar para analisar a palavra quebrantada, eu estava estudando hoje essa palavra quebrantado, o que significa um coração aquebrantado? E deixa eu só colocar alguém que pediu para entrar aqui. E um coração aquebrantado em hebraico significa shabá. Quebrantado em hebraico significa shabar. Significa algo que foi quebrado em pedaços, né? Eu estava estudando. E é a mesma coisa quando um vaso se quebra em milhares de pedaços. Então, é exatamente quando o nosso coração ele está quando ele está em pedaços, quando já não tem mais. Quando a gente olha para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, e a gente não enxerga mais saída, é quando o nosso coração ele está exatamente no ponto que o Senhor Jesus gosta de trabalhar. Um coração quebrado em pedaços. Porque Deus ele não se aproxima só quando a gente está bem. Ele se aproxima exatamente nos lugares onde nós somos feridos. Se você for reparar, muitas das vezes, quando você olha para a sua vida e a sua vida está tudo bem, você pode parar para pensar, tem algo que está errado. Porque quando vai tudo bem, a gente se afasta da presença de Deus, né? Os afazeres, muitas coisas que nós temos no dia a dia. A gente, às vezes, acaba deixando Deus como segundo plano na nossa vida. Mas quando nós estamos vivendo processos de luta, processos que muitas das vezes a gente se enxerga só, assim como talvez Elias se enxergou dentro daquela caverna, é onde nós estamos exatamente no ponto do Espírito Santo trabalhar. É quando nós estamos exatamente com o coração assim quebrantado. É quando a gente fala, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu preciso da sua presença. Então, é exatamente nesse momento que o Senhor, ele pode operar na nossa vida. Então, hoje, quando eu passei por isso, eu falei, Pai, o que o Senhor tem ainda na minha vida, né? Por que veio essa pressão no meu coração, essa dor repentina? E o Senhor falou, filha, tem áreas, tem gavetas ainda que você não me permitiu entrar. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa noite é que se você não abrir a porta do seu coração para que o Espírito Santo ele possa operar, não tem como ele trabalhar nessas gavetas que ainda se encontram bagunçadas. E muitas das vezes a gente não para nem para analisar qual gaveta que está bagunçada da minha vida hoje. É o que a pastora trouxe ontem. É talvez uma falta de perdão que eu preciso liberar, que está me aprisionando aqui e me gerando essa tristeza profunda no coração, que está me impedindo de caminhar com Cristo, de viver a totalidade de Deus na minha vida? Porque o que isso vai fazendo? Isso vai enfraquecendo o nosso espírito, vai nos afastando da presença de Deus. Porque a palavra fala, de uma fonte não pode jorrar 2 águas. Então, não tem como você ser feliz ou ser triste. Não, a gente tem que se alegrar no Senhor em todo tempo. A palavra fala isso. Nós devemos nos alegrar no Senhor até mesmo nos dias de tribulação. Só que nós só queremos receber as bênçãos de Deus. E quando vem o dia da tribulação para nos aproximar dele? O Senhor, ele tem ministrado muito isso no meu coração. Então, a nossa cura interior, não é Deus te pedindo, te chamando para ser forte o tempo inteiro e querendo carregar tudo nas suas costas. Não. É Ele te chamando para entrar no secreto, dobrar os seus joelhos, se arrepender dos maus caminhos. Né? Quantas pessoas hoje que poderia estar ali dobrando os joelhos, estar aqui com a gente no devocional e não escolheu essa melhor parte.
Quando eu vi algumas pessoas que me mandou algumas mensagens, eu falei, nossa, meu coração ficou triste, porque depois eu vi os stories da pessoa. Eu falei assim, poxa, a pessoa escolheu ir beber do que escolher Jesus, mesmo ouvindo tudo isso, sabe por quê? Porque ainda não está pronto, ainda não decidiu escolher a melhor parte, que é Cristo, e abrir o coração para o Senhor trabalhar. E aí a gente começa a entrar num ciclo de uma vida vazia, a qual nós tentamos o tempo inteiro trazer coisas externas para nos preencher, e quanto mais nós trazemos, né, coisas externas de fora, mais a gente vai ficando vazio. Mais vazio nós vamos ficando e menos a presença do Senhor Jesus vai entrando no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. Então, o Senhor, Ele te convida hoje, né, para abrir esses escombros do seu coração, da sua alma, porque Ele quer pegar cada tijolo, Ele quer pegar tijolo por tijolo e reconstruir. Ele quer pegar cada memória ferida que tem, talvez, lá da sua infância. Talvez a falta de um pai presente, de uma paternidade. Talvez uma mãe que era ausente porque tinha que trabalhar, porque não tinha um marido para sustentar a casa. Talvez uma criança que você foi triste porque você não tinha o que comer, não tinha o que vestir. Ou talvez você foi abusada na sua infância. Então, nesse momento, Deus ele quer te chamar para abrir o seu coração e liberar tudo que ainda se encontra aí, que se encontra sugando toda a sua energia, sua força, de buscar a presença de Deus, de orar, sabe? De buscar até vida, até alegria no seu coração. Porque muitas das vezes a gente não tem força nem para buscar, nem para clamar. E é exatamente porque a gente não abre o nosso coração para o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer. A gente quer fazer da força do nosso braço, do nosso jeito. A gente quer fazer com que as pessoas recebam a justiça do jeito que a gente quer, não a que Deus quer fazer. Então, nesse movimento de cura hoje, o Senhor, ele não quer te apressar, mas ele quer te acompanhar de perto, ele quer que você abra o seu coração, ele não quer te julgar, ele quer te acolher, te carregar nos braços, porque nós somos filhas amadas, filhas escolhidas. Mas se nós não aquebrantarmos o nosso coração e convidarmos ele para entrar, se nós não escolhermos a melhor parte, que é o Senhor Jesus, não tem como haver mudança. Né? Muitas das vezes a gente fala assim, eu estou esperando em Deus. Mas você vai ficar esperando em Deus a mudança que Ele quer que você decida ter? Às vezes, vai ter decisões que você vai ter que tomar, que Deus ele não vai tomar por você. E essa decisão é a mudança que Ele tanto espera de você abrir o seu coração para entregar tudo aquilo que ainda você carrega. Ele não quer que você esquece. Ele só quer que você libere tudo aquilo que te pesa, que te afasta da presença. Ele está aí querendo abrir a sua gaveta, cuidar de você, cuidar do seu coração, sarar todas as feridas. Porque nessas gavetas, muitas de nós, o Senhor, Ele me mostra que muitas de nós carregamos rejeições, né? Muitas de nós carregamos palavras que nós ouvimos igual, né? Talvez seja de um marido, de um ex-marido, de um pai, de uma mãe. Quantas de nós, às vezes, ouvimos palavras que a gente carrega ali no nosso coração o resto da vida? Então, o Senhor, Ele quer pegar as rejeições, as palavras que nos feriram, os erros que nós cometemos, que nós escondemos, que às vezes a gente pensa que ninguém sabe, mas o Espírito Santo sabe. Os sentimentos que a gente, às vezes, prefere engolir, não falar, não colocar aos pés do Senhor Jesus, que a gente prefere, engolir. E esses sentimentos vão nos adoecendo por dentro, vão fazendo o nosso coração ficar preto, com raiz de amargura, e essas raízes vão se espalhando pelo nosso corpo, pela nossa mente. Então, o Senhor, Ele não quer te julgar, Ele quer te acolher, e para isso Ele precisa que você abra essa gaveta bagunçada. Queira organizar essa gaveta, sabe? Peça a Ele para te ajudar, porque sozinha nós não conseguimos, mas Ele quer que você não viva uma vida espiritual rasa, Ele quer te entregar mais. Só que para Ele te entregar mais, você precisa se aprofundar mais, você precisa mergulhar mais profundo. Então, o que você enfrenta hoje que te aprisiona? Você já parou para pensar o que te impede hoje de se aproximar da presença do Espírito Santo? E eu falo se aproximar porque muita de nós a gente fala assim, eu vou para a igreja, eu oro, tá, mas será que a sua oração é o suficiente? Será que a sua oração está chegando ao trono do Senhor?
Será que ela tem chegado aos ouvidos, às narinas do Senhor? Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Mas será que as nossas orações têm chegado aos ouvidos de Deus? Então, pedir essa cura para o Senhor, para que Ele nos mostre aquilo que a gente ainda guarda nessas gavetas que Ele quer curar, não é fraqueza. É você ter uma coragem de falar, Senhor, eu não aguento mais carregar todas essas feridas, essas dores. Senhor, eu não aguento mais viver do jeito que tá. Eu preciso do Senhor, porque sozinha eu não dou conta. E às vezes a gente só fala assim, Deus, cadê você? Deus, eu preciso de socorro. Mas você não fala o que você precisa, Ele quer ouvir da sua boca. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe. Isso é com certeza, Ele sabe. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir você falando, Pai, eis-me aqui, me ajuda, me transforma, me cura, me restaura. Me mostra, Senhor, qual ferida que eu tenho que eu ainda não sei. Senhor, será que eu perdoei verdadeiramente? Me mostra, Pai. Peça que Ele vai te mostrar. Qual ferida que Ele precisa tocar em você? Qual ferida que Ele precisa te curar? Sabe, não fica aí tentando racionalizar o que fizeram com você. Porque Deus, Ele não quer saber o que te fizeram. Ele quer saber como você vai decidir agir em cima de todas as situações que você tem vivenciado. Você tem decidido se prostrar em meio às lutas ou você tem decidido buscar e entregar confiando tudo nas mãos do Senhor? Porque Deus, Ele quer você viver na dependência. E aí? Nenhuma mulher que entrou nesse propósito no grupo entrou em vão. Nenhuma. Eu pedi e orei ao Senhor que só entrasse verdadeiramente quem era para estar ali. E só está aqui hoje quem verdadeiramente Deus permitiu. Então, assim, qual ferida que Deus Ele quer, né, que Ele quer trabalhar hoje que você ainda não permitiu? Se pergunte ao Espírito Santo, peça a Ele para te mostrar. Sabe, fique ali 1 minuto, 5 minutos em silêncio e fala, Senhor, silencia todos os barulhos externos, todos os barulhos da minha mente, do meu coração, toda dor, toda ansiedade, tudo que você esteja sentindo naquele momento, coloque aos pés do Senhor e peça para Ele te mostrar, para Ele abrir a sua visão, para que você possa verdadeiramente viver a totalidade da promessa. Porque quando a gente passa por um processo de cura do Senhor, por onde a gente passa, há transformação. Não só na nossa casa, mas por onde a gente pisa a planta dos nossos pés, há transformação. Uma mulher curada, ela tem o poder de curar por onde ela passar. Então, é por isso que o grupo chama Restauradas, Curadas para Curar. Porque nós temos que permitir o Senhor curar o nosso coração de cada ferida e liberar tudo aquilo que nos aprisiona. Tudo aquilo que tem nos paralisado. O nosso primeiro dia de devocional foi sobre soltar, né? Foi sobre entregar nas mãos do Senhor. Ontem a pastora Andréia trouxe sobre perdão. Hoje eu trouxe sobre cura. Busquei 2 vezes para o Senhor. E Deus, Ele quer curar mulheres nessa geração. Para curar, quantas crianças precisam de um abraço, sabe? E mães feridas, pais feridos. Se hoje nós curamos a nossa casa, o nosso coração, os nossos filhos também serão curados, os nossos maridos, os nossos familiares. Então, é sobre você viver a totalidade da promessa de Deus, de ver você e a sua casa sarada, você e a sua casa restaurada. Então, hoje, né, eu quero deixar aqui uma oração, né, que nós possamos permitir o Senhor mexer nessas gavetas, que muitas das vezes dói permitir o Senhor trabalhar. E às vezes é mais fácil buscar em outras coisas, seja, né, às vezes ficar ali em cima de uma cama, não querer se movimentar, outros vão para a bebida, outros vão para a droga, outros vão para a prostituição. É mais fácil a gente buscar sempre em coisas externas do que buscar no Senhor. Então, eu quero deixar essa mensagem que nós possamos abrir essas gavetas nessa noite, né? Que ao iniciar esse jejum meia-noite, mais uma vez, que nós possamos abrir mais uma gaveta para o Senhor trabalhar. E que nós possamos entregar todas as nossas dores, todas as nossas feridas, toda a falta de perdão, né? Que o Senhor Jesus, Ele pode tocar onde ninguém toca, onde o homem não toca, onde só Ele pode tocar, né? Que Ele possa curar o que nós nunca conseguimos nos curar sozinhos, né? Que o amor dele coloque
ordem nas nossas gavetas internas, que Ele faça novo nas nossas vidas tudo aquilo que se quebrou. Em nome de Jesus. E eu ia fazer a oração, Jô, eu senti de você fazer a oração. Você poderia fazer a oração para a gente finalizar? Amém, glória a Deus. Já é para finalizar, minha amada? Amém. Hoje até aqui, né, o que o Senhor trouxe no meu coração foi isso. Se eu falar mais, eu vou estar falando de mim. E a pastora André quer falar alguma coisa antes da oração? Não, Jô, hoje é você. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar, amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Só o Senhor é Deus. Deus amado, Deus querido. Em primeiro lugar, Senhor, eu te peço, perdoe as minhas falhas, em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, neste momento, Pai, eu quero apresentar a minha vida, a vida da pastora Andréia, a vida da nossa amada Jéssica, Senhor. Muito obrigada por essa mulher, por essa bênção, nos unir, Senhor. Obrigada por esse propósito que o Senhor colocou no coração dela, Pai. Muito obrigada, Pai, porque eu creio que foi o Senhor que colocou no coração dela. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Obrigada pela vida de cada mulher que aqui se encontra. Deus amado e Deus querido, que o Senhor possa ir de encontro também, Senhor, aquelas, Senhor, que sentiu até o desejo de estar aqui, mas não conseguiram vir, Senhor. Porque nós sabemos, nós não podemos convencer, mas o Teu Espírito Santo é que pode, é que faz. Por isso eu te peço, Senhor, visita cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Visita cada mulher representada aqui neste grupo, cada nome. Nós não conhecemos, mas o Senhor a conhece. Tem o endereço, tem o nome, Pai, que o Senhor possa estar visitando elas, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por esse encontro. Obrigada por essa reunião, por essa palavra. Aleluia. Senhor, nos ajuda, Senhor, a descobrir, Pai. Nos mostra, Senhor, em nome de Jesus, qual é a gaveta, Senhor. Nós precisamos abrir, nós precisamos faxinar, Senhor. Nos ajuda nessa faxina, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, para que nós possamos estar curadas, completamente curadas, Senhor. Em nome de Jesus, porque sabemos que nós curadas, nós saradas, nós também podemos ajudar as outras mulheres, Senhor. Por isso eu te falo, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa continuar com o teu propósito na minha vida, na vida de cada mulher aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa petição, que as nossas orações estejam alinhadas com a do Senhor, porque nós sabemos que é tudo para o Senhor, que é tudo do Senhor e é tudo para o Senhor. Obrigada, meu Deus, muito obrigada por essa noite. Continua conosco, Pai, com a noite, cada mulher aqui, Senhor, na minha casa, no meu lar. Espírito Santo de Deus, faça morada no nosso lar, em nome de Jesus, Pai. Acaba teus anjos, Senhor, ao redor da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço, Pai. Muito, muito obrigada, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. 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 Antes da gente finalizar, eu não sei quem, o Espírito Santo não me mostrou quem, mas eu vejo um armário com vasilhas quebradas. E o Senhor, ele ordena, ele não está pedindo, ele ordena que pegue essas vasilhas quebradas e jogue no lixo. Não sei quem é, mas eu via escorredor quebrado, de arroz quebrado, assim, de plástico quebrado, e o Senhor falando, tira o velho para o novo chegar. Então, não sei quem é, né, mas se tiver alguém aqui que estiver precisando tirar coisas quebradas, rasgadas, joga no lixo, porque o Senhor não é Deus de miséria, Ele é Deus de coisas boas, coisas novas, e para Ele trazer o novo, é necessário a gente desapegar de tudo aquilo que é velho, de tudo aquilo que tem tentado roubar, né, o melhor de Deus nas nossas vidas. Então, que nós possamos
descansar nessa noite de sábado, recebendo a presença do Senhor na nossa madrugada, recebendo a cura, restauração, milagre, portas abertas, e que até o 7º dia desse jejum, que muitas de nós possamos contar grandes testemunhos de cura da alma, de cura de ansiedade, de cura de depressão, de tudo que tenta nos afastar da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Alguém aqui quer falar alguma coisa? Eu queria falar. Amém. Pai, Senhor, a todos. Na verdade, eu queria deixar só uma palavra rapidinho. Claro. Mas é porque eu estava aqui, né? Na hora que eu entrei, uma menina lá da igreja me mandou um versículo. Ela falou assim, achei uma irmã do coque na Bíblia. Vou te mandar aí. Só que eu já conhecia essa palavra, porque eu já tinha lido. E tem muito a ver com o que a gente está fazendo, né? Que é um propósito. Fica em Lucas 2, versículo 36. Diz assim. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando, dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. É uma profetisa, né, Ana? E pensa, uma senhora, né? Casou, ficou 7 anos ali casada, já idosa, não deixava o templo, porque ela ficava a todo momento jejuando e orando, né? Dando graças ao Senhor. Então, este propósito, quando a gente coloca, né, o propósito ao Senhor, de jejuar, de orar, de fazer a nossa parte, Ele nos responde. E ontem, né, Deus falou muito comigo na palavra, em tudo. E eu tenho visto, porque ontem também eu fiz uma oração a Deus. No primeiro dia de propósito, eu não consegui participar desse momento aqui, né? Li as mensagens no grupo, mas não participei aqui online. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu tô pedindo tanto ao Senhor que me dê respostas e eu mesmo não tô buscando. Eu oro assim, aleatório, escuto louvor, vou na igreja, mas e o meu compromisso com o Senhor? E a minha primícia? Eu tenho feito devocional, só que sabe quando ainda tá pouco? Ainda falta alguma coisa? Aí eu falei, Jesus, quanto tempo que eu não faço um jejum? Porque eu tô deixando os afazeres tomar conta, né, sendo Marta em vez de Maria. E aí, quando ela me mandou essa palavra, eu entendi muito bem o que o Senhor tem falado, né? Ele ontem já me respondeu, mas hoje veio mais uma confirmação. É jejuar e orar. Porque nós somos profetisas. Deus já nos colocou, né, para fazer a obra dele, para profetizar, para falar do amor e do nome dele. Mas a gente também tem que buscar. Amém? Amém, glória a Deus. É muito profundo. E só para testificar o que você está falando, Kaila, quando eu me converti no oba-oba, né? Então, eu queria Jesus pelas bênçãos. Eu não queria Jesus verdadeiramente por amor. Eu queria pelo que ele podia me oferecer. E sempre que eu passava por um processo, um momento de dificuldade, era mais fácil para mim pedir oração para alguém do que dobrar o meu joelho e orar. E aí houve uma época que uma irmã que orou 7 anos pela minha vida, ela falou assim, Jéssica, Deus, ele me fala que daqui para frente é você e Deus. Kaila, eu ia para a igreja, eu ia pedir oração, ninguém orava para mim. E aí foi onde eu aprendi que eu precisava dobrar os meus joelhos e começar a buscar. E foi só assim que eu comecei assim, demorei, claro, mas foi assim que eu comecei a conhecer Jesus. Porque quando a gente ora, no primeiro momento, a gente, né, eu falo no meu caso, a gente fala assim, será que ele está me ouvindo? Será, né? Quando você se converte ali. E aí, quando ele começa a responder, a operar na sua vida, a bagunçar tudo para depois colocar tudo no lugar, dói. Mas é extraordinário quando a gente ouve a voz do mestre falando, não é?
Nossa, se eu soubesse antes o quanto era gostoso essa entrega. Renúncia não é fácil, mas o quanto é bom é renunciar e receber de Cristo. Para mim não tem nada mais prazeroso do que às vezes eu falar, pai, eis-me aqui. E eu tá no meu pior dia, onde eu coloco o meu pé, tem uma pessoa que eu entrego uma palavra e a pessoa me manda um testemunho. Nossa, eu estava assim, eu estava assado. O meu coração se alegra de uma forma, porque eu falo assim, Deus achou alguma graça para ele falar assim, pelo menos como ferramenta ela serviu. Então, é extraordinário a gente se disponibilizar e conhecer Jesus, de orar, sabe, de jejuar para se aproximar cada vez mais, se permitir ser curada, lapidada, porque, como você disse, se eu não parar o meu primeiro momento para ter aqui oração com Deus, a minha cabeça, eu vou falar para vocês, a minha cabeça fica assim, cheia de coisa e eu não consigo fazer nada. É como se eu ficasse perdida no meu dia, eu posso ter uma agenda planejada, eu me perco. Então, se eu não parar para buscar aquela paz do Espírito Santo, aquela paz que excede todo entendimento, parece que tudo de ruim acontece naquele dia. Então, assim, glória a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho. É muito edificante, né? Inclusive, ontem a gente ficou preocupada com a Vitória, mas ela mandou mensagem que aconteceu algumas coisas. A cunhada dela chegou lá chorando, então, o que ela escutou aqui, ela reproduziu com a cunhada e fez bem para ela. Então, tudo tem propósito, né? Ninguém está aqui à toa. Então, glória a Deus pela vida de cada uma de vocês, né? A Fernanda até colocou aqui, misericórdia, meu marido falou esses dias comigo da vasilha. E é exatamente isso, gente, tirar tudo velho, tudo rasgado, calcinha, meia, quanta calcinha furada que a gente tem. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas e se eu tirar? Será que eu vou ficar sem nada? Eu teve uma época que eu fiquei com duas saias e 2 blusas e 4 calcinhas. Deus me pediu para tirar tudo. E eu, na época, estava passando por um processo que eu não tinha como comprar nenhuma fruta para minha filha comer. Então, assim, é verdadeiramente confiar no Senhor em todas as áreas. Porque se Ele cuida até das aves no céu, né? Assim como fala em Mateus, quem dirá de nós que somos filhos, né? Que somos filhas de Deus. Então, que nós possamos, nesse final, né, de noite, continuar entregando as nossas petições, as nossas necessidades, colocando nas mãos de Deus aquelas pessoas que nos feriram, aquelas pessoas que nos magoam, porque a justiça não é nossa, é de Deus, é Ele quem sabe o que é melhor para cada pessoa. O nosso papel aqui é exatamente tentar ser imagem e semelhança de Deus, em amor, em graça, porque o amor, ele está se esfriando, gente. Se a gente for parar para analisar, tem muito crente dentro da igreja esquecendo que Deus, ele está voltando e que o nosso coração é o templo, o nosso coração está se esfriando. Quantos irmãos tem na igreja aí que você senta do lado dele, você não sabe nem o que ele está passando em casa. Você não sabe se talvez ele precisa de um abraço, se ele precisa de um arroz para o filho comer. E às vezes a mulher sozinha com 5 filhos não tem nem o que dar para os filhos. Então, por que está acontecendo isso? Porque a gente não está tendo muito amor no coração. A gente está colocando as nossas dores primeiro. E quando a palavra fala que quando você coloca Deus na frente e deixa Ele operar e se move com confiança, Ele opera tanto na vida daquela pessoa que você entra no caminho dela, quanto na sua vida. Então, se mova em direção a Deus, em direção ao seu propósito, né? Porque Ele vai te direcionar, vai buscando do Senhor, né, Carla? Você é mulher de Deus, mulher de oração, e assim como a pastora disse, o seu chamado é esse, ensinar mulheres perdidas até essa busca. A gente só precisa, às vezes, de 30 minutos com Deus no dia. Às vezes, para pedir ele, Senhor, meu casamento tá tão difícil, meu marido tá ali, ó, preso na bebida, no bar, Deus. Como que eu posso? Aí a mulher, o que ela quer fazer? Ela quer ir na força do grito, mas não. Deus, ele te chamou para ir com sabedoria, e sabedoria é o quê? É joelho, é oração, é jejum, é buscar de Deus como agir, como proceder. E é sobre isso. Então, eu quero agradecer vocês, né? Ellen vai ser curada, assim, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza. Amém. Você já está sendo curada, já começou a se manifestar de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém. Em nome de Jesus, né? Amanhã é o nosso 4º dia de devocional. E lembrando que meia-noite iniciamos mais um jejum, tá? Que nós Amém. possamos orar e interceder aí uma pelas outras. Essa madrugada eu intercedi por todas. E o que vocês precisarem, vai mandando lá no grupo que a gente vai se fortalecendo. Juntas nós somos mais fortes. Amém? Amém. Pastora, quer falar alguma coisa também?
Não, hoje não. Eu só, aliás, queria. A Carla falou sobre Ana, né? E antes da Jéssica enviar o link, Deus falava que era para meditar na palavra de Ana, né? No milagre de Ana. E o que Ana fez? Ana buscou, né? Sem cessar. Ela e Deus. Ana não buscou no profeta, Ana não buscou no pastor, na pastora, Ana não buscou no amigo, na amiga, no irmão, nem no pai, nem na mãe. Ana buscou em Deus. Ana gemeu e chorou nos pés do Senhor, até ela conseguir o milagre dela. Mesmo com poucas forças, quando ela não conseguia nem falar mais, ela só sussurrava. Acharam até que ela estava bêbada ou louca, né? E ela disse que não estava bêbada. Ela disse que ela estava cansada, né? Como muitas de nós estamos, mas Deus quer o quê? Mais intimidade. Deus quer mais confiança nele. Deus quer mais proximidade com ele, porque toda honra e toda glória é dada somente a ele. Ele não dá honra e glória a coisas e nem a seres humanos. Então, Carla, essa resposta foi direta dos céus para você nessa noite. Quem te enviou esse versículo, porque Deus, antes de começar a live, ele falou Ana comigo. E aí eu comecei a meditar sobre a palavra de Ana. E eu sabia que a Jéssica já ia trazer a palavra, né? Não entendi porque que Deus falou sobre Ana. E aí a Carla vem contar esse testemunho que alguém tinha mandado esse versículo para ela. E eu achei muito tremendo, só não poderia deixar de dizer isso, que foi Deus falando que ele quer o quê? Jejum, oração, intimidade com ele, e que a gente fala, Senhor, do jeito que está, a minha situação não pode ficar. Do jeito que a minha vida está, não pode ficar mais. O que eu preciso fazer? E abrir o coração para Deus, né? E liberar o perdão quantas vezes for necessário, né? Perdoar quantas vezes for necessário. Perdoar a nós mesmos, que às vezes nós mesmos estamos precisando nos perdoar, né? Então, é isso que eu queria compartilhar bem rapidinho, né? Porque essa palavra aí de Ana não foi à toa, foi só uma confirmação mesmo que o que Deus quer de nós, né? Ele quer intimidade com Ele, porque Ele quer fazer milagres nas nossas vidas e Ele não dá honra e não dá glória para ninguém, né? Nem para nada, nem para ninguém. Então, muitos serão os testemunhos de milagres, assim como Ana, né? Segurou nos braços Samuel e ela apresentou o milagre dela, ela devolveu, porque Samuel era bênção, ela era herança do Senhor, era milagre do Senhor, e ela cumpriu a promessa, né? Ela foi lá no templo, no momento certo, no tempo prometido, e apresentou Samuel ao Senhor. Então, que nós possamos também testemunhar, né, dos milagres, engrandecer o nome do Senhor, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Então, vamos orar como nunca, jejuar como nunca, buscar como nunca e obedecer como nunca, porque o mundo jaz do maligno. Virão tempos muito difíceis e nós teremos que estar firmes na rocha com Jesus, independente de placa de igreja. Então, é isso, só essa palavra mesmo. Que Deus abençoe a todas, uma boa noite, que o Espírito Santo continue ministrando na mente e no coração de cada um de nós, inclusive na minha, né? Amém. E nós possamos deitar e logo pegar no sono, ter um sono de muita paz, de descanso, e sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai continuar ministrando nos nossos corações, e que antes de deitar nós possamos dobrar os nossos joelhos, e tão somente ficar em silêncio, assim como Ana ficou, ou gemendo, ou chorando, ou em lágrimas, ou falando, só nós e Deus. Que eu tenho certeza que Ele vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Um beijo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Deus abençoe também, que a alegria do Senhor seja a nossa força e até amanhã. Amém. Paz do Senhor a todas. Paz com Deus, meninas. Glória a Deus.